Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, meio de semana, os mercados ainda agitados depois de um dia de fortes oscilações, que foi o dia de ontem, mas hoje, de qualquer forma, um pouco mais calmo, com exceção do mercado de câmbio, que segue bastante aquecido. Nós vamos começar o nosso programa desta quarta-feira, conferindo exatamente o comportamento do mercado financeiro inicialmente. O dólar fechou novamente em alta nesta quarta-feira, 0,6%, R$ 5,24 a cotação da moeda americana, enquanto o índice Bovespa na B3, nossa bolsa de valores, mercado de ações com alta mais expressiva de 1,6%. Uma inversão do comportamento de ontem. Ontem o dólar disparou 2,4%, Bovespa chegou a cair um pouco. Hoje um mercado um pouco mais calmo. De qualquer forma, o dólar continua refletindo aqui preocupações com o cenário externo, mas sobretudo o cenário interno. Preocupações com o vai e vem da CPI da Covid, acusações agora envolvendo até o Palácio do Planalto, tudo isso deixa o mercado muito aquecido e os investidores retraídos que acabam se protegendo da moeda americana como um salvaguarda e saindo um pouco de outros ativos do mercado financeiro. Ontem foi mais expressivo esse comportamento, hoje o mercado um pouco mais calmo. De qualquer forma, voltando a subir o dólar agora 5,24. Lembrando que há poucos dias atrás nós estávamos abaixo de R$ 5. Tudo voltou ao que era antes. Lá fora, depois das quedas de ontem, Bolsa de Valores fechando no terreno positivo, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou com alta, 0,3%. Mas o petróleo continuou caindo nesta quarta-feira. Já caiu bastante ontem, queda novamente hoje, 1,6% do WTI negociado na Bolsa de Nova York, 1,5% em Londres, o petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui e para o mercado internacional como um todo. Preço do petróleo voltando a oscilar numa faixa de 72 a 73 dólares o barril, depois de ter atingido mais de 77 dólares na segunda-feira. Um dia de muita agitação dos mercados globais, hoje os preços se acomodando. De qualquer forma, permanece aqui o ponto de interrogação com relação à política nova dos países da OPEP. Não estão se entendendo, especialmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Um quer uma coisa, aumentar gradualmente, é o caso da Arábia Saudita, gradualmente as cotas de produção, e o Emirados Árabes é contra essa política. Isso gera um impasse e não há uma decisão nova. Só que os preços estão caindo porque tem terceiros chegando aqui achando que essa disputa não leva a nada e estão pensando em aumentar a produção e aproveitar essa brecha que está acontecendo em função da retomada da atividade econômica nos Estados Unidos, na Europa, na China. E isso está levando a uma demanda maior de petróleo, consequentemente, o pessoal quer aproveitar. O preço está bom, querem vender, querem aumentar a produção, ou seja, é todo um dissenso completo entre os países da OPEP e que está levando a uma queda nos preços do petróleo, como a gente está vendo, mesmo com o aumento da demanda. Muito bem, vamos para o fechamento dos mercados agrícolas, mercado de commodities nesta quarta-feira. Depois do tombo geral de ontem, a gente lembra que ontem soja e milho despencaram mais de 6%, quase 7% no caso do milho, refletindo aqui um conjunto de fatores, especialmente com relação à economia, com relação à Covid, novos casos aparecendo em alguns países, como é o caso da Europa. Isso gerou um clima de apreensão no dia de ontem, mas, sobretudo, o fator clima. Voltou o clima mais favorável para a safra americana, chuvas voltando, temperatura mais amenas. Vamos lá, lembrando que estamos em pleno verão nos Estados Unidos, as temperaturas estavam muito elevadas, voltaram a cair, e agora isso acabou derrubando hoje, os preços do milho, 1,7%. A soja chegou a cair no primeiro momento, mas voltou a subir, basicamente por compras de barganha, o pessoal aproveitando que o preço estava bem baixo, caiu bastante ontem, voltaram a comprar. A China reapareceu no mercado, comprando mais soja americana. Tudo isso contribuiu para uma melhora das cotações da soja, voltaram a subir, 1,7%, conforme a gente está vendo na nossa ilustração, cerca de 23 pontos acima de ontem. O milho, como eu disse, caiu outra vez, em função do clima, principalmente. Apesar de uma melhora na demanda aqui, que já está sendo esperada com relação ao milho, mas ainda fraca. A China está fora do mercado de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, ao contrário da soja. A China melhorando a sua produção, deve ter uma produção bem maior esse ano, portanto, não é um
componente importante do lado da demanda para essa próxima temporada. E isso o milho está sentindo também em Chicago essa falta de um cliente importante, como foi no ano passado. Trigo também caiu hoje, 0,6%. Arroz em casca em Chicago subiu, foi uma exceção, junto com a soja, alta de 0,5%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Em Nova York, destaque para o algodão, que voltou a subir hoje. Preocupações com o furacão. É uma tempestade tropical por enquanto, mas pode se transformar num furacão, ou já está se transformando. O furacão Elsa deve atingir a costa, o sul dos Estados Unidos, podendo atingir produtores importantes de algodão, como é o caso da Geórgia e as duas Carolinas. Ele responde esses dois estados aí por cerca de 16% da produção americana de algodão, que pode ser atingido por esse furacão. Isso pode afetar a produtividade das lavouras americanas, que estão em pleno desenvolvimento nesse momento. Então está aí o algodão reagindo com alta hoje. Café voltou, perdão, com algodão com... Um detalhe aqui, lembrando que o algodão aqui está com o sinal invertido. O algodão, na verdade, subiu hoje. O sinal seria verde. Um erro da nossa produção aqui, mas acidentes acontecem. O algodão subiu, então, só lembrando, repetindo. Café arábica voltou a subir na Bolsa de Nova York, depois de 5 quedas consecutivas, alta de 1,2% para a arábica, refletindo aqui uma correção técnica, basicamente, além do câmbio no Brasil, que foi, aliás, o câmbio, na verdade, deu uma certa contrabalançada, senão o café teria subido mais. O câmbio foi favorável hoje para a exportação brasileira, portanto, segurou um pouco a alta. Depois de 5 quedas seguidas, o café podia ter subido mais nesta quarta-feira, não fosse o câmbio. Café robusto em Londres também subiu hoje, 1,4%, e o açúcar em Nova York caiu 0,7% no dia da realização de lucros, e o petróleo com a queda também acabou contribuindo para esse comportamento. Vamos em frente com o suco de laranja, que disparou hoje na Bolsa de Nova York, 3 pontos percentuais, cacau caiu um pouquinho, 0,1%, boi gordo na B3, depois de alguns dias de estabilidade, voltou a subir com força hoje, 1,3%. Mercado futuro aqui é 321, o contrato de agosto. E o dólar, conforme a gente já viu, com alta de 0,6%. Muito bem, vamos em frente com a nossa entrevista ao vivo desta quarta-feira. Eu tenho a satisfação e a honra de conversar agora com Francisco Turra, nosso ex-ministro da Agricultura, presidente atualmente do Conselho de Administração da APROBIO, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Francisco Turra, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais. Em primeiro lugar, parabéns pelo novo cargo, presidente do Conselho da APROBIO, entidade importante do nosso agronegócio de biocombustíveis. Muito boa noite, presidente, seja bem-vindo. Boa noite, Silmar, boa noite, ouvintes do AgroMais. Na verdade, eu estou assumindo, além da presidência do Conselho da BPA, também o Conselho da APROBIO, porque, você sabe, não é o dia a dia, Conselho há um pouco de mais folga na vida para a gente pensar e ajudar. Então, eu estou fazendo isso, olhando ainda o nosso setor avícola, suinícola, mas agora esse desafio começou a semana passada. E é muito interessante, porque nós estamos vendo que o Brasil tem um potencial imenso para vender essas tecnologias, e você sabe que o biocombustível é um legado. Nós estamos transferindo para as novas gerações uma possibilidade da gente despoluir o ar das cidades, contaminado por toda essa gama de produtos fósseis que efetivamente complicam a nossa vida, e cada um sabe o que é, onde está, o que vive e o que sente. Então, eu estou muito feliz porque vejo que são empresas jovens, um setor também que é jovem, está andando e precisa muito da compreensão da sociedade e do governo. E é esse tema que mais nos desafia. Por exemplo, março era para entrar o B13, adição de 13% no biodiesel, e houve um recuo exatamente pelo temor, pela elevação dos preços de soja, que é o produto que mais favorece a produção de biodiesel. Mas temos que olhar o todo e olhar também qual o objetivo. Por que biodiesel? Porque efetivamente nós estamos levando ao trânsito um produto menos poluente, estamos contribuindo para a descarbonização do planeta. Essa realmente é a missão que a gente tem, Silmar.
Muito bom. Presidente do Conselho da Aprobio e também da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Bom, os setores, de certa forma, se intercruzam, né? Ou seja, matérias-primas são semelhantes. Estamos falando aqui de óleo de soja ao invés de farelo, no caso das aves e suínos, e o milho para ração e o milho para biocombustíveis também, como é o caso do etanol aqui no Brasil. Então, você já levantou uma questão importante, que está vendo aqui uma transição que está chamando a atenção nesse momento, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Uma certa retração em função de preço, né? Os preços são bastante elevados, portanto, houve essa mudança aqui na mistura de biodiesel aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, não só biodiesel, mas também o etanol de milho lá também, em função de altíssimos preços da matéria-prima. É um desafio novo, né? Tanto para o setor de biocombustíveis, como o setor de proteína animal, né, Francisco Turra? Bom, para nós, você sabe bem, a avicultura e suinocultura, estamos torcendo para termos pelo menos farelo de soja disponível e mais. E com esse recuo, é óbvio que fica menos disponibilidade, o preço eleva-se, e veja que é um setor todo que abrimos tantos caminhos, tantos mercados, e hoje, de repente, não estamos produzindo à altura para atender as demandas. É incrível, né? Então, há uma interligação muito importante. Farelo de soja, alimento por frango, adicionado ao milho, e o milho nos Estados Unidos para etanol, e até no Centro-Oeste por causa da logística que não consegue nos oferecer condições de a gente trazer para o Sul, onde há grande produção de aves e de suínos. O que existe agora não é apenas preço, mas às vezes dificuldade de encontrar o produto. Eu sei que isso é transitório, um preço elevado de uma commodity estimula o plantio de outras, e na safra seguinte sempre é maior. Mas essa passagem ela está sendo bem complicada. Por isso, Silmar, aqui no Sul, nós levantamos uma campanha muito bonita, muito forte, para a gente utilizar cereais de inverno. E, aliás, olhe, 7 milhões de hectares de plantio de lavouras de verão e apenas 1 milhão de hectares para plantio de safra de inverno. Observe que espaço a gente tem para plantar. Primeiro ano já vamos ter um ganho, mas vamos seguir avançando para as culturas de inverno, porque triticale, canola, centeio, aveia, cevada, para ração animal, tudo é possível e realmente é uma fonte de renda para o produtor. Muita gente que nunca plantou trigo aqui está plantando, está apostando, está acreditando. Triticale, o que falta é semente, porque a adesão é total, porque a agroindústria já está comprando por antecipação. É algo muito interessante. Eu não conheci na história o momento em que valor das commodities lá em cima, produtor com essa possibilidade de ganhar, e é interessante que ganhe, e demanda também, demanda para o produto. Porque uma coisa é você ter o preço por alguma coisa aleatória e, de repente, despencar. E outra é você ter um mercado comprador aquecido, e nossas empresas já estão comprando, e comprando até arroz, porque o arroz, a Embrapa está dizendo, suínos e aves, que é realmente uma nutrição saudável e com alto valor proteico para nossas aves e suínos e para outros animais também. Muito bom. Francisco Turra gosta de desafios, ele está aí, biodiesel agora, proteína animal, enfrentando um desafio novo que é estimular o plantio de culturas de inverno no Rio Grande do Sul, especialmente para o setor de ração animal, que está muito dependente de importações. Falando nisso, Turra, como é que você está vendo o cenário para a próxima safra? Você que tem chance de se aumentar pelo menos um pouco a área de milho no Rio Grande do Sul? Porque a soja realmente acaba sendo sempre prevalecendo, né? A tendência, inclusive, é de um forte aumento na área de soja. Será que sobra um espaço para o milho, Turra? Silmar, há duas questões que a gente levantou andando. Uma delas, a Embrapa de Pelotas, ela levantou aí um pacote tecnológico com experiências exitosas no plantio de milho, na rotação do arroz. E nas terras baixas o milho dá muito bem. Estamos precisando apenas que a Embrapa Milho venha nos trazer novidades sobre as sementes que descobriu nos últimos tempos, a nova tecnologia, a inovação que ela tem que colocar no campo também. Mas também nós podemos ampliar bem a lavoura de milho, porque o preço está atraente mesmo,
é com a irrigação. Mais espaços para irrigação, mais financiamento para irrigação. Você sabe que o clima conspira muito. O produtor ele fica muito retraído com os últimos resultados climáticos aí, né? Um ano você tem uma estiagem em janeiro, outro em março, enfim. E inclusive agora você viu o que aconteceu no Centro-Oeste e Paraná para cima aí, Mato Grosso do Sul, frio extemporâneo, frio intenso, lavouras de milho destruídas, coisas que a gente nem imaginava. O que houve? O atraso no plantio lá, que aconteceu por fatores climáticos também, fez com que o atraso exatamente fechasse essa janela num tempo muito ruim. E veio a geada e o frio intenso e complicaram a vida do nosso produtor. Nós estávamos torcendo para uma grande safra. E o produtor mais ainda. Não está dando. E eu tenho certeza que vai sobrar agora é o milho que vai ficar mais para o mercado interno. Ele vai ter o preço de exportação, não vai valer a pena exportar, vai ficar disponível para salvar, ao menos até chegar à próxima safra, que ela vai ser colhida em alguns estados em dezembro, a maioria, janeiro, no máximo, a primeira safrinha, que agora é safrinha. A safra grande vem depois. Doutor, para finalizar, como é que está o cenário, como é que se enxerga o cenário para esse resto de ano, os setores de exportação de carne suína e de frango? O setor está sofrendo bastante com os custos da ração, é claro, mas a perspectiva da exportação me parece que ainda é positiva, não é isso mesmo? Até aqui os números são altamente positivos. Positivos, não há nada complicando. A China, por exemplo, deixa de comprar dos Estados Unidos, da Europa, mas continua o maior comprador cativo de carne suína, de aves e de carne bovina também. E não vejo assim nenhuma tendência a atrapalhar, porque outros entraram. Por exemplo, o México, que tinha a questão da vacinação da febre aftosa, agora isso deixou de acontecer. O México já está habilitando plantas e vai ser um comprador forte, porque é o quarto comprador de suínos, de carne suína do mundo. E também exportador, porque ele transforma e exporta. Mas é importante, a Ásia como um todo continua demandando, comprando bem. Para o setor, em se falando de demanda para exportar, nenhum problema. O único problema, como eu falei, é isso mesmo: altos custos. A gente tem que ser competitivo. O mercado interno ele tem limites. Imagine, em pandemia, crise, desemprego, etc. Pense bem o que é comprar até uma dúzia de ovos. Eu não estou falando de um filé ou de bovinos ou de carne suína, carne de aves um pouquinho menos, né? Mas está muito complicado. A crise econômica e, por outro lado, a elevação dos custos complicam bastante essa negociação. Muito bem, está aí Francisco Turra, agora com um novo desafio pela frente, presidente do Conselho de Administração da APROBIO, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, sem contar tudo o mais que ele faz e vai continuar fazendo a nível da BPA e também com um desafio novo aqui de encontrar soluções para a safra de inverno no Rio Grande do Sul. Precisa ter uma solução realmente, como ele mencionou aqui. O Rio Grande do Sul cultiva pouco mais de 1 milhão de hectares no inverno e cerca de 6 milhões, mais de 6 milhões no verão. Tem um espaço para ser preenchido aqui e é um estado que tem muita chance para crescer. Francisco Turra, muitíssimo obrigado por mais uma participação aqui no nosso programa. Sucesso aí na nova empreitada e até a próxima. Boa noite. Grande abraço, Silmar. Que tudo corra bem para nós. Obrigado, hein? Até a próxima. Muito bom, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Já tem aqui o fechamento do mercado físico interno aqui de soja nesta quarta-feira. O preço voltar a subir depois das quedas dos primeiros 2 dias da semana. Soja se recuperou em Chicago, o câmbio também ajudou hoje, os dois subiram. E o resultado também é uma alta no mercado interno. Porto Rio Grande, 165, R$165 por saca, alta de R$4. Paranaguá subiu R$2 para 162. Preços internos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, alta de R$4 para 160. Cascavel, no Paraná, subiu R$2 para 156,50.
Rondonópolis, Mato Grosso, subiu R$ 5,50 para R$ 156, uma alta mais forte aqui. Rio Verde, em Goiás, subiu R$ 4,00 para R$ 156. Dourados, Mato Grosso do Sul, subiu R$ 3,00 para R$ 150 por saca de 60 quilos. E a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, atualizou suas estatísticas e previsões do complexo soja para o Brasil nesse ano 2021, prevendo exportações recordes, aqui no caso da soja em grão. Vamos ver a notícia. As projeções da ABIOV indicam volume recorde de exportações em 2021, após novo aumento para 86 milhões e 700 mil toneladas, alta de 1 milhão de toneladas em comparação com a previsão passada. Já para o esmagamento de soja, as estimativas permaneceram inalteradas em relação ao anterior, de 46 milhões e 500 mil toneladas, devido à expectativa de retorno da mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel fóssil para 13% do consumo e das exportações de farelo de soja. Os dados indicam queda de 3% no esmagamento de soja em 2021 em relação ao mesmo período de 2020, resultado que decorre da redução da mistura de biodiesel para 10%. A produção mundial do algodão deve crescer na próxima safra 2021-2022. O Comitê Internacional do Algodão, ICAC, na sigla em inglês, estimou, através de um relatório agora nesse mês de julho, que a produção global deve chegar a 25,6 milhões de toneladas na safra 2021-2022. Significa um aumento de 5,8% em relação à temporada atual, 2020-2021. Enquanto que o consumo deve avançar e somar 25,8 milhões de toneladas, vai crescer também. Já os estoques globais, a previsão é de uma pequena queda até para 20,8 milhões de toneladas, foram mais de 21 milhões na última temporada. Significa que a demanda vai ter uma responsabilidade grande aqui de manter os estoques ainda relativamente apertados, e significa preços confortáveis e elevados ainda para o nosso produtor brasileiro, que possivelmente está dentro já dessa estatística. A tendência aqui é de uma recuperação de parte da área de algodão que caiu na última safra aqui no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior exportador mundial de algodão. Produção de veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, divulgou nesta quarta-feira os números do setor, desempenho do setor no primeiro semestre deste ano. A produção de veículos no Brasil teve crescimento de 57,5% no primeiro semestre de 2021. A comparação é feita em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 1 milhão e 100 mil veículos produzidos em 2021. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 729 mil. Os números englobam automóveis, comércios leves, caminhões e ônibus. Já os veículos vendidos ao exterior cresceram 67,5%. O mês de junho teve 11.400 caminhões emplacados. Esse é o segundo melhor resultado do ano, perdendo só para maio, onde foram 11.500 unidades. E é dessa forma o segundo melhor resultado desde dezembro de 2014. Então, mostrando aí uma recuperação bastante significativa desse mercado. E é também, se a gente olhar os números acumulados do primeiro semestre, de janeiro a junho, o melhor ano desde 2014 também. Destaque aí continua sendo para o setor de agronegócio, mineração, construção civil e e-commerce. E o Ministério da Agricultura atualizou suas projeções para os próximos 10 anos para a safra brasileira de grãos, prevendo um aumento aqui de nada menos que 27% para 333 milhões de toneladas. Vamos ver a notícia. Em relação ao que o país produz nesta temporada de 2020 e 2021, o acréscimo na produção até 2030 e 2031 deverá ser de 71 milhões de toneladas, alta de 27,1% a uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano. Soja, milho de segunda safra e algodão devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos. Os números são do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2020-2021 a 2030-2031, realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília.
É uma perspectiva mais otimista do que havia no último relatório desse tipo, na última projeção que foi feita pelo Ministério. Há uma antecipação aqui de pelo menos 3 temporadas aqui para o Brasil chegar a 300 milhões de toneladas. Antes era a perspectiva chegar só na safra 27, 28, e agora já pode chegar em 300 milhões 3 anos antes, na safra 24, 25. E aí, com a tendência para frente, chegar a esse volume total aqui de 333, uma produção, foi um crescimento fantástico de 27%, 71 milhões de toneladas a mais nos próximos 10 anos. Uma boa notícia aqui em meio às notícias ruins que nós estamos vivendo atualmente. Muito bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.